Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma das receitas favoritas do livro de receitas da minha mãe, que é esse bolo de chocolate super fofinho. Os ingredientes são 3 ovos, 2 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de chocolate, eu tô usando Nescau, 1 xícara de água morna, 1 xícara de óleo e 1 colher de sopa de fermento em pó. O primeiro passo é sempre pré-aquecer o forno, então eu pré-aqueço o forno a 180 graus durante pelo menos 20 minutos. Isso depende de cada forno. O meu forno eu asso os meus bolos sempre a 180 graus, porque é o que funciona para mim. O segundo passo é untar muito bem a forma. Isso é um dos passos mais importantes de fazer um bolo, porque sem isso você não vai conseguir desenformar direitinho o seu bolo. Então, a gente vai começar separando, claro, a gema da clara, porque a gente vai bater clara em neve. Então, são 3 ovos, ou seja, 3 claras. E é sempre importante fazer isso fora da vasilha que você vai bater, porque vai que tem um ovo que não tá muito legal, enfim, né, a gente sabe. Então, é sempre importante fazer fora da vasilha da batedeira. Uma dica muito boa da clara em neve é você bater. E quando ela for criando bolinhas ou mudando de consistência, você vai aumentando sempre uma velocidade. No meu caso, a minha batedeira tem 8 velocidades, então eu vou aumentando aos pouquinhos e aí ela fica com essa consistência bem fofinha, com bastante bolinha, do jeito que a gente quer. Clara em neve é super importante nesse bolo porque é ela que vai dar a fofura do bolo, ela que vai criar aquelas bolinhas no bolo, bem gostosas. Então, é só reservar agora que a gente vai fazer a massa. Então, eu vou colocar a farinha, o Nescau, no caso, que é o que eu tô usando, o açúcar, e eu mexo um pouquinho essa parte seca para ficar um pouco mais uniforme. Aí, eu coloco o óleo, a água morna e as 3 gemas. E bato em velocidade baixa, tá? É que o vídeo tá acelerado e por isso que vocês parecem que estão vendo em uma velocidade muito alta. Mas o segredo maior desse bolo é você bater pouco em velocidade baixa. Isso faz com que ele fique mais fofinho conforme a receita da minha mãe. Bom, não sei se essa receita é da minha mãe, provavelmente ela pegou de algum lugar ou de alguém, mas é o que tá escrito no caderninho dela. Então, é assim que eu faço e é assim que tem dado super certo. Depois que eu tenho a massa homogênea, eu vou colocar as claras em neve. Eu mexo um pouquinho com o pão duro para dar uma homogeneizada. E isso faz com que as bolhas estourem menos do que você bater na batedeira. E aí eu coloco o fermento. Agora eu vou misturar um pouquinho com a batedeira, não muito, porque depois que você coloca as claras em neve e o fermento, não pode bater muito. Eu sempre tenho que dar uma ajudada na minha batedeira, porque às vezes ficam algumas coisas presas na borda. E aí eu bato mais um pouquinho, vocês vão ver que é bem pouquinho mesmo, não dá nem, sei lá, 30 segundos. E aí eu já vou colocar na forma. Eu acabei não colocando no meio da imagem, mas eu só tô colocando na forma que já tava enfarinhada. Então eu coloco tudo. Toma cuidado para não colocar no meio, já que eu tô usando uma forma que é furada no meio para o bolo não queimar. E eu sempre coloco o bolo no meio do forno, eu movimento a grade e desço ela um estágio. E eu coloquei o timer em 30 minutos, que é o tempo que o meu forno leva para assar esse bolo. Nunca abra o seu forno antes dos 30 minutos, porque isso vai fazer com que o meio do seu bolo, ou o seu bolo inteiro, depende da forma que você estiver usando, afunde, sabe? Fica aquela coisa e ele fica baixo. Então, não abra antes de meia hora. Então, aqui acabou a meia hora, o meu bolo já tá 100% assado. Eu vou mostrar pra vocês. Eu coloco um palito de dente em 4 pontos do bolo pra ver se ele tá 100% assado. Nesse caso, meia hora foi o suficiente.
Então ele tá 100% assado. Agora eu vou deixar ele esfriar um pouco, não 100%, porque eu vou desenformar, mas quando ele tiver um pouco mais para morno frio, eu desenformo ele. Enquanto ele esfria, a gente vai fazer a cobertura. Eu vou fazer um brigadeiro normal, receita normal de brigadeiro. Uma lata de leite condensado, Nescau e mais ou menos meia colher de sopa de manteiga. O ponto que eu tiro o brigadeiro do fogo para colocar o creme de leite é aquele ponto quase enrolar. Ele já tá desgrudando do fundo da panela, mas as bordinhas ainda estão pegando. Vocês vão ver que eu vou mostrar logo logo para vocês. E assim que chega nesse ponto, eu coloco ele numa vasilha, num bowl que você tenha, porque se você colocar o creme de leite dentro da panela, ele vai cozinhar. E não é isso que a gente quer. A gente quer que fique com uma consistência macia, mas que é macia e homogênea e ao mesmo tempo fique com aquele gostinho de brigadeiro, mas sem ficar puxento. Depois de ter a cobertura pronta, a gente vai desenformar. Eu peguei uma faca bem comprida, porque ela é bem retinha e é mais fácil de tirar. Eu vou desgrudando as bordas levemente e também o centro, dou umas batidinhas na forma e aí eu desenformo o meu bolo. Untar a forma é a melhor coisa que existe. Viram como o bolo saiu direitinho? Eu coloquei numa boleira, que é mais fácil de deixar aqui em casa. E aí eu sempre coloco um pouquinho da cobertura no meio, quando eu faço esse bolo com furo no meio, mas não muito, porque ele é muito fofinho e aí ele pode estourar e aí vazar todo o recheio e o seu bolo vai estourar. O meu ele vaza um pouquinho por baixo, mas a parte de baixo fica bem molhadinha, então eu gosto. E aí depois de eu encher um pouquinho, eu vou colocar um pouquinho da calda por cima. E ó, só de olhar já tô morrendo de vontade de ir lá na cozinha e pegar um outro pedaço. E pra cortar, olha como é super macio e gostosinho de ver, né? Eu adoro ver cortando o bolo. E pelo fato de eu ter colocado um pouco de cobertura no meio, a hora que eu tirar a cobertura vai vazar, ó, vai escorrer bem cremosa e bonita. Então o bolo fica assim, bem fofinho, com bastante bolinha, bem macio. Gente, esse bolo faz muito sucesso, muito, muito, muito sucesso mesmo. Teve uma vez que minha mãe fez esse bolo 3 vezes seguidas, porque ele acabou muito rápido. E eu faço ele sempre aqui em casa, adoro comer ele com sorvete, fica uma delícia de café da tarde, com qualquer coisa. É muito, muito, muito gostoso, macio e muito leve por não conter leite na massa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!